Peguei uma de gato, tava já grávida, peguei, ela saiu baleada e saiu correndo, mas saiu com ela, os cangaceiros. Mas não aguentaram, que elas morreciam, botando tudo sangue. Fiz todas pegando a mulher. Ele ainda botou uma emboscada, quando a mulher ficou no ponto, ele buscou. Gato. Mas deu os tiros e correu, nós pegamos a mulher, trouxemos a mulher. Chegamos, trouxemos a mulher, vieram com ela na rede dos picos, para aqui, para a estação. Aqui tem a estação do trem. Aí, daqui ele desceu para Piranha. Meus parentes passados, eles recebiam correspondência de gato que se escondiam naqueles morros ali mais adiante. Então eles faziam correspondência solicitando criações, como a gente chama aqui, cabras. E algumas vezes eles ameaçaram entrar aqui. O meu pessoal passou várias vezes em cima do serrote o dia todinho, esperando com medo que ele vinha. Ele tinha um coiteiro, que a gente chamava, era seu Pedro Tecílio, que era o homem que trazia essas correspondências. Ele mandou uma carta para ele, pedindo um dinheiro, e ele não mandou. Que ele se escondia nos morros de pedra que tem e na água, que nesses morros são cheios de pias. Eles vinham fazer aqui um entreposto, vamos dizer assim, para atravessar para Sergipe. Então a coluna Tenente Bezerra veio surpreendê-los aqui e se dirigir a Piranha. Mas fracassaram no ataque à Piranha, porque a Piranha se protegeu e... Macaco, filho de uma égua! Vai, macaco, filho do cão, cadê você? Cadê os cabras que levaram Inacinha? Se me chamam de veneno, sou agora veneno de fogo. Quero saber daquele que levaram minha parceira, minha companheira Inacinha. Vou rasgar o bucho desse macaco filho de uma égua. Porque eu sou muito mais do que mito. Muito mais do que tantos. Sou muito menos do que aqueles que matam. Assim como muitos que morrem pelo amor de uma mulher. Sou o aço da foice quando a luta me quer. No chapéu, um veneno de fogo. Um cangaceiro pronto para matar. Aos que me querem e que me odeiam. Gemindo da terra, apoiado na faca. Correndo na caatinga. Pela mesma mão daquele que me criou. A cada grito e gemido. E pela última vida, sou de poucos amigos. Sou o cangaceiro gato. Dos cabras de Lampião. E aqui quem quiser passar, hoje vai pegar vingança, puxando da minha mão. Então, pessoal, é dessa forma, mostrando a arte, mostrando a cultura de homens e mulheres, esses que por medo, por vingança, talvez até fugindo da seca, se aceitaram se embrenhar no meio da caatinga e ser tidos como heróis, como bandoleiros, quem sabe. Para ter essa incógnita, responder isso aí, venha conhecer a história do cangaço, porque é isso, é viajar pelo sertão, pela história cravada no sertão. Convido a vocês para fazer a rota do cangaço, conhecer a história desses homens, dessas mulheres. E hoje o que era, daquilo que era luta, que era guerra, hoje é apenas história. Hoje é arte. E é cultura na Rota do Cangaço. Estamos em Piranhas, ao lado do sobrado, onde residiu o Chiquinho Rodrigues, onde aconteceu exatamente o ataque ao cangaceiro gato. Não é isso, Fábio? Cidade Lapinha, feiticeira do sertão. Não recebeu a visita de Lampião, mas na década de 30, a cidade ficou empolvorosa com a visita do cangaceiro gato.
quando revoltado com a prisão de sua esposa e sua companheira, me vale do bacamar que viesse me auxiliar. No bacamar que controlei que decide a questão e que faz melhor processo do que qualquer escrivão. Minha justiça era reta para qualquer criatura. Eu sempre prendi meus réus numa cela muito segura, porque eu nunca vi ninguém fugir da prisão de uma sepultura. Então é isso aí, Valdivino, a importância da história, a história do cangaço, cravada no Nordeste, mas cravada também aqui, principalmente na cidade de Piranhas, o qual visitantes e mais visitantes, pesquisadores, estudantes, moradores que procuram um pouco dessa história. E está o herói, como a gente fala, o herói da cidade de Piranhas, que é o seu Chiquinho Rodrigues, como você frisou, que morava nesse sobrado. Olha, eu vim avisar vocês que vem cangaceiro aí, que vem assim de cangaceiro. Já mataram Lelinho, Antônio Tirana e ficaram matando uma família ali onde é a Piranha Nova. Mataram 6 pessoas na casa. E ao entrar aqui, pegaram o padre meu que ia a cavalo e o pau cantor. Quando eles foram virando cangaceiro, eu aí cortei de ponta. Quando o cabo empontou, o chapéu grande que vinha assim de ouro, 10 horas do dia, chega a clareava assim, aí eu cochilei no rifle, rifle de cruzeta de 10 tiros, cortei, o cabo saiu, se arrastando. O tiro pegou em cima do quadril e saiu no outro. O filho da peste matou-me, saiu bem, meteu a venda. Aí o rio, estremecia e a fumaceira cobria. Quando chegaram aqui na porta de Antônio Rodrigues, arriaram o cabo que pegou a bala no quadril e saiu no outro. Deixou ali uma ruma de sangue. Era o cabra gato. Era o cabra gato. Terminou o negócio. Sabe que hora a força veio? Era 10 horas do dia o tiroteio, para 10h30. Chegou por 8 horas a força do governo, João Bezerra. 8 horas da noite, chegou com a baleada. Aí Nassinha, chegaram com ela à noite. Quando eu cheguei na prefeitura, estavam com ela. Estavam com ela. Então, é essa a importância, a valorização da história, para mostrar essa história, e aí você tem uma pegada mais real. Porque no dia 28 de julho de 1938, Sergipe, Fazenda Angico, uma bala me corta o peito, depois fui degolado. Findou-se o rei do cangaço. Dizem que o cangaço acabou, estão errados. O cangaço continua, mesmo sem casaca de couro ou gibão, e se de terno e gravatas e com canetas na mão. Estão clonando a mente e a história do cangaceiro, Virgulino Lampião. Éramos comandados como guerreiros, e não bandidos que vivendo nesse mundo estão. Éramos cabeleiro e conselheiro, tempestade e eu, o Virgulino Lampião. Então é nessa pegada cultural, Valdivino, que a gente convida, representando Piranhas, representando a história do cangaço, convida o pessoal para fazer o percurso Rota do Cangaço. Seja em Piranhas, seja em outros roteiros, outras cidades importantes para a história do cangaço, que vocês vão ter uma sequência. Então sigam, que vocês vão chegar até Piranhas e vão fazer a Rota do Cangaço. Pessoal, vocês da Rota do Cangaço, vindo a essa região, aproveitem e venham conhecer esse momento aqui, a estação ferroviária de Piranhas, acompanhando aqui o local que servia de manutenção do trem. Aqui nós tínhamos um relógio que servia para orientar quem vinha apanhar o trem. Nesse mesmo momento, na mesma torre, a gente tinha um espaço que era onde servia de pernoite para os maquinistas quando vinha de outra localidade. E ainda nessa torre a gente tinha uma caixa d'água que servia então para abastecer as caldeiras do trem. E o trem ele saindo aqui justamente desse prédio maravilhoso com estilo neoclássico inglês. Um prédio que funcionou uma estação ferroviária desde 1881 até 1964. Pessoal, ainda nesse prédio vocês poderão conhecer também o Museu do Sertão. Um museu que, como o próprio nome está dizendo, apresenta um pouco da história do homem sertanejo, do homem nordestino e, por que não falar, do povo piranhense. Um museu que apresenta manifestações culturais, religiosidade e o cangaço. Cangaço que passa a ser uma história muito bem vista aqui nessa nossa região e muito bem apresentado aqui no Museu do Sertão. Na parte do cangaço a gente tem um acervo de fotos e alguns pertences também da época do cangaceiro Lampião e seu bando.
Anderbal, o local que nós estamos é um local pouco falado na literatura do cangaço, mas aqui é o local da morte de Pedro de Cândido, que foi morto confundido por um lobisomem, mas não é aquele lobisomem falado aí no imaginário popular. Ele, segundo conta, que o Pedro de Cândido era praticamente um Dom Juan aqui da nossa região, um conquistador. Então, para ele causar medo nas crianças e nos fofoqueiros da época, ele dizia, ó, não desçam lá para baixo porque está correndo um lobisomem, está correndo um bicho. E essa história circulava, pensavam que era um lobisomem, mas na verdade nada mais era do que um homem com um capote, né? Eles botavam um capote e saía à noite. E certa feita, ele descendo da parte mais alta de Piranhas para a parte mais baixa, conhecida como Piranhas de Baixo, ele usando esse capote, tentou fazer um medo a um funcionário dele por nome de Sabino. Sabino era um sertanejo da época que tangia gado para ele, para Pedro de Cândido. E aí ele descendo, o povo de Sabino, cuidado que tem um lobisomem andando lá em Piranhas de Baixo. Nessa mesma hora ele puxa uma faquinha do Cabo Preto, a gente chama faquinha de corta-fumo. Ele disse, aqui o que eu tenho pro lobisomem. Aí apontou uma faquinha pequenininha, um cutelozinho, praticamente um canivete da época. E aí desceu. Pedro de Cândido viu o Sabino vindo e disse, vou fazer um medo. Então se escorou aqui, por trás dessas pedras, e esperando ele vir. Essa rua aqui não era calçada, era uma vielazinha de uma estrada de terra. E nesse momento ele se escondeu, em passagem por Pedro de Cândido, ele pulou na frente de Sabino e o Sabino prontamente golpeou ele em cima do coração com essa faquinha do Cabo Preto. E na mesma hora que ele golpeou Pedro de Cândido, ele saiu para Piranhas de Baixo gritando, matei um lobisomem, matei um lobisomem, matei um lobisomem. Quando o pessoal voltou com Sabino, quando chegou, viu que era Pedro de Cândido, que foi morto, confundido por um lobisomem. Então esse relato que aconteceu nessa passagem aqui de pedra, que foi a morte de Pedro de Cândido. Celcinho, eu queria só ressaltar aqui para o pessoal que está assistindo a gente o seguinte. Isso é uma coisa que eu soube por algumas pessoas daqui e depois eu analisando eu vi que tem sentido. Muita gente diz, mas o camarada sumiu, desapareceu, isso foi queima de arquivo, etc e tal. Gente, pelo que eu conversei, por que ele desapareceu? Talvez com medo de uma vingança da família de Pedro, porque ele matou Pedro. Como o Durval mesmo me disse, ele era criado junto com eles ali, todo mundo conhecia. Mas como ele matou Pedro de Cândido, mesmo por um acidente desse, uma coisa que pra gente até meio que estranho, né? Soa uma coisa muito estranha, mas ele deve ter fugido, eu suponho, por conta do medo de uma represália da família de Pedro. O que você pode dizer sobre isso, Celcinho? Você sabe alguma coisa em relação a isso? Anderbal, você ponderou muito bem, uma vez que já tem essa cultura de vingança, né, de sangue, crime de sangue que a gente chama aqui no sertão, mas volto a dizer que o Sabino também era uma espécie de, ele tinha lerdeza mental. E aí já é uma pessoa atormentada, né? E ainda mais com esse medo da morte causada por ele, mesmo que por engano, mas aí ele foi uma pessoa suprimida pela história, posso dizer dessa maneira, né? Ele se apagou, foi isso. E é isso, pessoal, vamos seguir um pouco aqui mais à frente, para o Celcinho explicar para a gente aqui mais um pouco aqui da história aqui de Piranhas relacionado ao cangaço, e todos vocês que um dia forem fazer a rota do cangaço pelo esse Nordeste todo, tem que parar aqui nesse lugar exato onde nós estamos, porque aqui é um ponto fundamental também dessa história tão envolvente que cativa aí a todo mundo. Vamos lá, bora, Celso? Bora. Bem, Anderbal, essa aqui é a igreja de Santo Antônio de Lisboa, uma das poucas que tem um cocar na imagem do santo, provando que essa localidade aqui era povoada por índios, né, em decorrência do Rio São Francisco, ou seja, onde tinha água
era onde concentrava-se a população. Naquele momento, essa população maior, em maior quantidade, era os índios e homenagearam o Santo Antônio com um cocá. É mais um dos pontos de visitação para quem vem conhecer a Rota do Cangaço. Não pode deixar de conhecer também a igrejinha de Santo Antônio de Lisboa, uma das mais antigas aqui da nossa região. Inclusive, quando o imperador Dom Pedro II passou aqui, em 1852, essa igrejinha já existia nesse povoado aqui, conhecido como Piranhas de Baixo hoje, em decorrência da situação geográfica do Rio São Francisco, que o rio era encachoeirado a partir de Piranhas, então as embarcações vinham até o porto de Piranhas, em decorrência da atividade da navegação que trazia as mercadorias para aqui, para o interior do sertão alagoano, que vinha do litoral, né? Então é essa participação que tem aqui essa localidade. Bem, pessoal, a gente está aqui olhando para essa casa, é uma das casas mais antigas aqui de Piranhas, no centro histórico. Ela faz parte hoje da vila de Piranhas de Baixo. O relato dela foi que quando o imperador Dom Pedro II passou aqui, no ano de 1859, ele se fez anotar no diário, dizendo da seguinte maneira: passei por uma localidade de casas encravadas na serra e uma gente faminta gritando viva o imperador, viva o imperador. E o imperador, Dom Pedro II, se apropriando dessa condição geográfica, ele mandou fazer a rede ferroviária, a linha férrea, que ligava Piranhas ao interior de Pernambuco. Era uma ferrovia de 118 quilômetros de distância, que interligava justamente o litoral a Piranhas e Piranhas, o interior de Pernambuco. Me apropriando aqui agora da observação de Aderbal, eu digo que essa chuvinha que a gente está agora, finalizando nosso inverno, é a mesma que estava acontecendo no dia 28 de julho do ano de 1938, o ano da morte de Lampião. Sou devoto, sou penitente. Sou do sertão, sou valente. Cravo minha história enfrentando o tenente. História sem medo, sem lado, sem ação. Sou devoto de Padre Cícero Romão e numa briga eu entro sem peleja porque eu não tenho uma confusão. Porque eu sou cangaceiro que pego minha carteira, assim como todo tiro é uma precisão. Então, pessoal, dentre tantos pontos que a gente pode falar um pouco sobre a história do cangaço ou a cultura do chachado, através dos dançarinos, dos artistas que representam o que antes era uma luta, hoje é cultura. Então, diante do percurso, para se conhecer um pouco mais da história do cangaço, desses feitos dentre volante, cangaceiros e coiteiros, vale a pena vir, durante a Rota do Cangaço, vir conhecer a Vila de Entre Montes. E nesse local, conhecer onde era realmente a casa que morou o Pedro de Cândido. O local está atualizado, mas vocês vão ter noção de onde até onde a volante chegou, e aí capturou o Pedro de Cândido, Pedro Rodrigues Rosa, que disse onde Lampião e parte do seu bando estava coitada. Então, pessoal, falar dessa vila, falar de Piranhas, falar da Rota do Cangaço, pede que a gente fale de outras histórias, porque isso aqui está relacionado com o Brasil, um Brasil colonial, porque iniciou a navegação no Baixo São Francisco a partir de 1867. E essa navegação passava por aqui. Mas antes disso, o imperador veio para Piranhas, veio para a Vila de Entre Montes, se hospedou aqui também. Então o imperador, após receber o mapa topográfico do Rio São Francisco, então o imperador tem a curiosidade de vir conhecer as cachoeiras lá em Paulo Afonso. E é lógico, através da navegação ele teve como vir para cá. A navegação em escala comercial foi pouco depois da vinda dele, mas as embarcações trazendo ele veio um pouco antes.
chegando em Piranhas em 18 de outubro de 1859. Ele vem, pernoita numa casa que fica subindo essa rua, vocês vão ver essas imagens, e aí pernoita aqui, depois segue a sede da cidade, a Piranhas, pernoita também em Piranhas e aí sobe até as cachoeiras lá de Paulo Afonso, depois retorna para cá e pernoita aqui mais uma vez para depois seguir viagem. Vamos dizer que o imperador Dom Pedro II, dentre tantas histórias que compõem essa região, essa do imperador Dom Pedro II vale a pena vocês conhecer também. Que está encravado também no percurso Rota do Cangaço, porque é falar da história do sertão, a história do Nordeste, imaginando o velho Chico como estamos agora, ok? Então, aguardamos vocês e venham conhecer, venham fazer essa rota.